Olá, meus queridos, eu sou a professora Mariana, essa é a nossa nona e penúltima aula. Vocês acabaram de realizar a nossa avaliação final e hoje a nossa aula vai ser voltada exclusivamente para revisão e comentários sobre a prova que vocês realizaram, tá? Se ainda assim vocês ficarem com alguma dúvida sobre a correção, sobre algo que vocês não entenderam sobre a correção, vocês podem enviar um e-mail para a gente ou entrar em contato com os professores pelo fórum, ok? Então, vamos começar. A primeira questão da prova era uma leitura e compreensão de texto, que foi basicamente o que a gente fez durante o decorrer do nosso curso. Bom, o nome do texto é Sentimental. Ponha-me a escrever teu nome com letras de macarrão no prato a sopa esfria, cheia de escamas, e debruçados na mesa, todos contemplam esse romântico trabalho. Desgraçadamente, falta uma letra somente para acabar o teu nome. Está sonhando? Olha que a sopa esfria. Eu estava sonhando, e há em todas as consciências um cartaz amarelo. Nesse país é proibido sonhar. Esse é um poema do nosso escritor Carlos Drummond de Andrade. Bom, a primeira questão ela era bem simples. A gente tinha esse poema do Drummond e embaixo vocês iriam selecionar a resposta correta. A primeira pergunta é: qual é o significado do verso Ponha-me escrever teu nome? E aqui vocês tinham que escolher uma das questões. Questão A: penso em escrever teu nome? B: começo a escrever teu nome? C: quero escrever teu nome? Aqui, embora a pergunta ela peça para a gente fazer a análise de um único verso do poema, é preciso ler o poema inteiro para eu poder compreender aquele primeiro verso. Ponha-me a escrever seu nome. Pelo contexto do poema, dá para entender que o eu lírico ele não pensava em escrever o nome, ou até mesmo só desejava escrever o nome. Então, nesse caso, a resposta certa seria começa a escrever seu nome, porque ele começa dizendo ponha-me a escrever teu nome com letras de macarrão. E logo após ele já disse no prato a sopa esfria, cheias de escamas. E debruçados na mesa, todos contemplam esse romântico trabalho. Então, dessas três alternativas, pela contextualização, pela leitura, compreensão do texto, a resposta correta seria letra B, começa a escrever seu nome. A segunda questão, ela já é dissertativa, tá? Aqui vocês iriam escrever com base também na leitura desse poema. Questão 2. Por que o poeta não consegue escrever o nome completo? Aqui, novamente, eu teria que ler e interpretar para poder responder essa questão 2. Na segunda estrofe, ele já diz: desgraçadamente falta uma letra somente para acabar o teu nome. Ou seja, com as letras de macarrão que ele possui, faltava apenas uma letra para ele completar o nome de quem ele estava escrevendo. A terceira questão seria: que frase do texto tira o poeta do sonho e o traz à realidade? Bom, aqui a gente tem uma fala de alguém dizendo pro eu lírico: está sonhando? Olha que a sopa esfria. E aí ele diz, eu estava sonhando. E há em todas as consciências um cartaz amarelo que diz, nesse país é proibido sonhar. Ou seja, ele retorna à realidade a partir do momento que alguém chega para ele e fala, você está sonhando? Olha que a sopa esfria. A quarta questão sobre a leitura do poema é, a que conclusão chega o poeta? Bom, como a gente acabou de ler, ele realmente estava sonhando, né? Ele estava viajando ali, escrevendo o nome da pessoa com as letras de macarrão. E a conclusão que ele chega quando a pessoa diz para ele, está sonhando? Olha que a sopa esfria. É que nesse país é proibido sonhar, porque a partir do momento que você começa a refletir sobre algo, começa a sonhar, uma pessoa chega e interrompe. Você não pode sonhar, come a sopa, que a sopa está esfriando. A questão B também é um trecho de um texto de um livro, na verdade, Dom Casmurro, já conhecido por praticamente, imagino que todos, né? Dom Casmurro, do Machado de Assis. Se ninguém chegou a ler a obra completa,
Praticamente todo mundo chegou a estudar essa obra na época que estava na escola, no ensino médio. Então, vamos lá, a leitura do trecho. Meu fim, evidente, era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência, pois senhor não consegui recompor o que foi, nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os outros, vá, um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde. Mas falto eu mesmo, e essa lacuna é tudo. O que aqui está é mal comparando, semelhante à pintura que se põe à barba e nos cabelos, e que apenas conserva o hábito externo, como se diz nas autópsias. O interno não aguenta tinta. Uma certidão que me desse 20 anos de idade poderia enganar os estranhos, como todos os documentos falsos, mas não a mim. Os amigos que me restam são de data recente. Todos os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Quantas amigas, algumas datam de 15 anos, outras de menos, e quase todas creem na mocidade. 2 ou 3 fariam crer nelas os outros. Mas a língua que falam obriga muita vez a consultar os dicionários, e tal frequência é cansativa. Aqui na primeira questão, ele pede para vocês selecionarem qual que seria a opção correta. Então, a primeira é: o personagem narrador expressa no texto o desejo de recompor sua experiência vivida. A. B. Desligar a adolescência da velhice. C. Separar sua vida presente dos amigos que perdeu. D. Unir sua vida presente dos amigos que perdeu. Seria a resposta A. Recompor sua experiência vivida, porque logo no início ele diz: meu fim é evidente, era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Ou seja, recuperar aquele momento que ele perdeu, relembrar os velhos momentos. Então, seria recompor a sua experiência vivida, no caso, a adolescência. Na opção 2, a gente tem: segundo o autor personagem. A. Seus amigos eram estudiosos de geologia. B. Seus antigos amigos são os que lhe restam. C. Os velhos amigos morreram. D. Os novos amigos datam de 15 anos. Questão 2. Segundo o autor personagem. A. Seus amigos eram estudiosos de geologia. B. Seus antigos amigos são os que lhe restam. C. Os velhos amigos morreram. E D. Os novos amigos datam de 15 anos. Bom, aqui, nesse trecho, Machado de Assis utiliza de um recurso linguístico que a gente já tinha discutido na aula 6, que seria o recurso do eufemismo, quando ele diz: os amigos que me restam são de data recente, todos os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Ele está utilizando o eufemismo para falar que os antigos amigos dele já faleceram. Então, aqui, a resposta correta seria a C. Os velhos amigos morreram. 3. No texto, o autor expressa a impossibilidade de se esconder a própria velhice. B. A possibilidade de enganar-se a si mesmo usando um documento falso. C. A impossibilidade de se enganar os amigos usando um documento falso. D. A capacidade de falsear a idade sem uso de documentos. Aqui é uma questão eliminatória. De acordo com a análise que a gente fez do texto, a única resposta correta seria a impossibilidade de se esconder a própria velhice. Na questão C, a gente tem a letra do Kid de Abelha, nada tanto assim. Após fazer a leitura da letra, nós temos 3 questões. Primeira, em que época podemos situar a pessoa que fala no texto? Se a gente for fazer a análise da música, a gente vê que não tem uma marcação de tempo. Mas pela análise, pela nossa interpretação, a gente pode entender que ela está falando da atualidade, onde as coisas acontecem tão rápido, onde as pessoas têm acesso à informação de uma maneira tão rápida, tão instantânea. E na segunda questão, essa pessoa fala sobre o quê? Justamente sobre isso, sobre a rapidez das coisas. Todos os dias a gente é bombardeado com tanta informação pelas redes sociais, televisão e etc., que a gente consome muita coisa e ao mesmo tempo a gente não consome nada. A gente não consegue, de fato, absorver a todas essas informações que a gente tem acesso todos os dias. E essa análise, ela já até mesmo serve para a resposta da terceira questão, que é: explica o significado do trecho seguinte: eu sei de quase tudo um pouco e quase tudo mal.
Com acesso à tecnologia, à internet, eu consigo ter acesso a tudo que eu quero saber, pelo Google, por exemplo. Mas eu não sei também muita coisa, porque eu não consigo, de fato, compreender algo em específico, porque eu tô sendo o tempo inteiro bombardeado de informação. Então eu tenho acesso a tudo, mas ao mesmo tempo eu não sei nada. Essa letra, na verdade, ela é bem subjetiva, ela pode abranger vários assuntos, vários temas. Então, a gente pode discorrer sobre várias coisas se a gente for analisar verso por verso. Então, assim, além da gente poder analisar essa questão mais subjetiva de como tudo na vida é efêmero, passageiro, e o quanto a gente tem acesso a tanta informação, o que a gente quiser pesquisar pela barra de pesquisa do Google, a gente consegue achar, mas ao mesmo tempo a gente tem um conhecimento completamente superficial. A gente também pode levar em consideração que devido ao nosso sistema econômico hoje, o quanto as pessoas passam a maior parte do tempo trabalhando, e a outra parte do tempo no transporte público, elas só conseguem ter acesso a informações por rede social, jornal de televisão, mas ao mesmo tempo ela não tem tempo para poder realmente avaliar cada notícia, entender cada informação que estão passando para ela, porque ela tá trabalhando, ela não tem tempo para poder realmente analisar cada informação que está sendo passada para ela. Então a gente pode fazer essas duas análises também. Mas aqui nesse texto não tem muito uma questão certa e errada, é mais uma análise subjetiva, como eu falei para vocês. A gente pode discutir várias questões por meio da letra dessa música. Bom, a nossa provinha ela foi bem simples. Acredito que vocês conseguiram fazer tranquilamente. Mas realmente a análise de texto, a interpretação, realmente ler e avaliar cada trecho, refletir sobre o que leu para poder interpretar e conseguir responder as perguntas, tá bom? Bom, hoje a gente fica por aqui. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima.